Atiradores, você tem que ver o que está acontecendo com o preço do Bitcoin neste domingo, pois não fechamos nenhuma vela de 4 horas totalmente abaixo de 41.950. Fazendo com que o Bitcoin agora veja algumas vantagens acima desse extremamente nível importante. Agora estamos em 42.500. Então decidi ir ao vivo, especialmente pelo fato de termos atingido 50 mil inscritos no canal do Atirador recentemente. Só quero agradecer a cada um de vocês por permitirem para atingirmos 50 mil assinantes. Mal posso esperar para atingirmos 100 mil assinantes e, na transmissão ao vivo de hoje, responderei algumas perguntas do público ao vivo e também cobriremos altcoins. Porque se isso realmente é de fato oportunidade para entrarmos em posições no mercado de criptomoedas, a verdadeira questão é com o domínio do Bitcoin recentemente violando seus mínimos anuais de dissociação longe do DI e as altcoins fora do Ethereum, parecendo extremamente otimista dentro de um triângulo simétrico agora. São as oportunidades realmente em Bitcoin ou elas estarão em moedas alternativas se começarmos a ver o lado positivo aqui com o Bitcoin, permitindo que a capitalização total de mercado continue ainda mais para cima e permitindo Ethereum também para seguir esse caminho potencialmente continuar a ver bullishness. Como sabemos, o Ethereum no gráfico Bitcoin é extremamente otimista na macro. Apenas agora chegando para testar um grande suporte estrutural do mercado no qual atualmente encontrou algum suporte e é por isso que o Ethereum agora está acima de 3,78 enquanto Bitcoin subiu apenas 1,96. Então a questão é onde será o desempenho superior nos mercados de altcoin. Acho que vamos olhar para Cardano e Shibu, eu conheço esses. São duas das moedas mais populares fora do Bitcoin, pelo menos na frente do YouTube, e também falaremos sobre o especificamente Ethereum que eu estou esperando lá com o teorema em um gráfico Bitcoin, mas eu atualizei todos os meus gráficos porque eu acho que estamos em um ponto no mercado onde temos que começar a limpar todos os restos que realmente criamos desde que começamos a ver o ciclo de mercado no topo aqui, quando inicialmente chegamos a 64 mil e, em seguida, o dobro superior a 69 mil. E então eu fui em frente e coloquei alguns importante paralelo estrutural do mercado. Canais em todos os nossos gráficos. Porque mais uma vez, canais e canais paralelos e especificamente em análise técnica são extremamente subjetivos. No entanto, vou falar sobre por que nossos canais paralelos são importantes. Porque cada um é significativo e especificamente para Bitcoin eu abordei o topo duplo. Com isso, canal paralelo que eu tenho na frente de vocês aqui, a razão é porque eu acho que o topo duplo que vimos recentemente é extremamente importante quando se trata da estrutura do mercado e da macro. Eu acho que a alta mais alta que foi formada recentemente também é extremamente importante. Então você pode ver aqui quando você estende este intervalo para baixo. Eu tentei pegar toda a estrutura de mercado que veio depois que o Bitcoin quebrou seu recorde anterior de todos os tempos de 2017 e 18, onde você pode ver que está em amarelo naquele nível de 19.800, porque eu sinto como se, e sabemos disso, e isso é realmente um fato, que quando o Bitcoin atinge um recorde histórico e quebra um recorde anterior, que nunca mais volta a esse nível de preço, entra em uma nova fase de um ciclo de alta, entra em um todo novo. Eu acho que você pode dizer matriz em um gráfico certo, ou eu acho que isso foi comprovado quando o Bitcoin chegou ao fundo do poço aqui em 28 mil e vimos outra forma alta de todos os tempos em 69 mil, porque sabíamos eu disse isso desde que o Bitcoin começou a cair desde o máximo inicial de todos os tempos, que não importa o que aconteça, eu não espero que o Bitcoin volte aos seus máximos anteriores de todos os tempos de 2017 e 18, e isso se manteve como um fato e, portanto, eu acho que, com o intervalo atual em que estamos, se esperássemos apenas que o Bitcoin agora consolidar durante um período de tempo mais prolongado até o segundo e terceiro trimestre de 2022, então ficar abaixo do nível de 50 mil é realmente a área que poderíamos esperar que o Bitcoin fosse muito bom.
Compre um lugar muito bom para acumular devido ao fato de que está abaixo do ponto médio dessa grande faixa que temos aqui neste canal paralelo e você pode ver. Também está mostrando confluência com a resistência anterior. Este ponto médio, o ponto médio de qualquer canal paralelo é extremamente importante. Você pode ver quando essa resistência quebrou, ela se transformou em suporte. Então eu acho que esse canal paralelo é provavelmente a melhor estrutura de mercado para manter em nossos gráficos nas próximas semanas, em vez de ter uma tonelada de mercado anterior diferente, padrões estruturais que eu já quebrei e outras coisas. Eu realmente acho que é hora de limpar a desordem. Olhe para a macro e acho que outra razão pela qual é hora de fazer isso é porque de quão baixos estamos, e quanto estamos quebrando de nossas médias móveis diárias. Isso realmente nos coloca em uma posição em que temos que começar a procurar no gráfico semanal, não no gráfico diário, para assumir potenciais metas de curto prazo. E quando olhamos para o gráfico semanal e vemos onde essas 100 semanas a média móvel está em algum momento ou outro, ela virá para o suporte desse intervalo e, portanto, eu não acho que em nenhum momento o Bitcoin pode quebrar abaixo de onde a média móvel de 100 semanas está atualmente e é realmente nessa área de 33 a 5 mil dólares que mais provavelmente será o melhor preço de compra que você pode obter por um Bitcoin nos próximos 5 anos, porque se realmente acreditarmos que estamos em um ciclo de alta que não atingiu o topo em 69 mil, então veremos vantagem em algum momento ou outro. Já temos 40 abaixo do nosso recorde anterior de todos os tempos. Então se fôssemos apenas calcular 40. Desde quando o Bitcoin teve o máximo histórico de 64 mil antes de formarmos o segundo recorde histórico, é como se você comprasse Bitcoin a 38.000 da alta anterior e que, depois que você comprou esse 38 mil Bitcoin, ela acabou formando um novo recorde histórico e quase dobrou de preço para 69 mil. Então estamos com um desconto de 40% para esse movimento negativo depois de um topo de 69 mil em ponto. Apenas uma piada, como eu tenho dito, e assim. A média móvel de 100 semanas certamente é uma área. Esta área de 34.788 é certamente o lugar que, se fôssemos ver uma capitulação com Bitcoin para descer para esta área, que seria ainda mais otimista na minha opinião. Porque é isso que testa o nível mais importante e pode continuar mais acima. Instituições estão esperando por esse tempo para acumular Bitcoin. Sabemos do interesse institucional neste mercado e, portanto, há uma razão pela qual o Bitcoin está com desconto. Há um motivo. O índice de medo e ganância é onde está e é porque eles empurram o preço para um nível que é exuberante, então eles baixam o preço para subir e formar um mais alto, mais alto, mais baixo. Eles decidiram fazer uma alta mais alta desta vez e depois, porque no caminho para baixo desse segundo topo é quando eles podem começar a acumular para então. Espere uma descoberta contínua de preços e há muitas peças de quebra-cabeça interessantes sobre as quais falaremos hoje aqui nesta transmissão ao vivo, como até mesmo de aproximando-se de uma grande área de resistência e você pode ver essa resistência estrutural do mercado. Eu vou até puxá-la para cima no gráfico semanal. É a resistência estrutural do mercado que realmente quebrou durante o crash de março de 2020. Você pode ver, você sabe, depois que vimos a força inicial no dólar, voo para a segurança, vimos um colapso abaixo deste importante suporte estrutural do mercado que remonta a anos, eu diria, mesmo além de 2011. 2011 foi quando esse nível de suporte estrutural começou e agora estamos testando isso como uma resistência e, portanto, temos que perceber que quando o TI é forte, os preços dos ativos tendem a cair e quase parece que o TI viu a maior quantidade de força que deveria haver no curto prazo e que já precificamos os juros, taxas que vão começar a aumentar aqui em 2023 e que o mercado está olhando para o futuro certo e assim, ele observa o futuro e então, há um monte de peças de quebra-cabeça dizendo para mim e até mesmo Cathy Wood, se você ouvir o podcast dela recentemente, falou sobre toda a tecnologia agora sendo em território de valor profundo. Apesar de os índices serem fortes, o Bitcoin está em um lugar agora, logo abaixo de sua média móvel de 50 semanas, onde poderia potencialmente chegar ao fundo. Vamos, olhe para esta vela semanal perto que está prestes a acontecer aqui em 4 horas. Se o corpo desta vela ficar acima de 41.950, adivinha o que isso diz que o Bitcoin caiu para 41.950 com a queda inicial.
As instituições garantiram que o preço não ficasse abaixo desse nível e, em seguida, deixaram o varejo tomar sua decisão antes, finalizando o movimento com um mínimo mais baixo que não violou esta baixa estrutural do mercado anterior. O que significa que, porque não violou, potencialmente será uma baixa mais alta, que é adivinhado que o Bitcoin extremamente otimista saiu. Um baixo para um mais baixo para outro mais baixo mais alto, então não quebramos esse mínimo, que estava em 39.600. E é importante mencionar se essa vela semanal fecha seu corpo acima de 41.950 não só não quebramos a baixa, mas a vela semanal poderia ser potencialmente um fundo. Certo, porque a força desta vela semanal vai ser determinada aqui sobre se ela pode ou não fechar acima de 41.950 e se isso acontecer foi que o destino final para Bitcoin antes de começarmos a vê-lo. Testar novamente sua média móvel de 20 semanas, acho que é certamente uma situação que está na mesa. Acho que estar tão abaixo da média móvel de 200 dias com uma alta ativo, é certamente um ótimo lugar para estar em posições médias de custo em dólares e eu também diria que se fôssemos ver um mercado em baixa prolongado e digamos que subimos e rejeitamos 50 mil que ainda é uma desvantagem muito mínima que eu veria no cenário mais extremo e eu diria que 34.000 a 35 mil seria a quantidade mais extrema de desvantagem que poderíamos ver potencialmente para o Bitcoin se este fosse um mercado em baixa prolongado. Então em 42 mil no momento, já está começando a mostrar um pouco de força nos microprazos. Temos que considerar o fato de que isso poderia ser potencialmente um fundo. Não conseguimos 4 horas completas velas abaixo deste nível. É por isso que eu sempre digo a vocês que é isso que esperamos aqui no canal do Atirador. É uma maneira muito importante. Você sabe como confirmar um movimento lá. Na verdade, era uma vela ligeiramente 41.923. Tinha uma alta. Fechou logo abaixo de 41.950. Foi na verdade o escândalo anterior. Mas quando isso acontece, quando está tão perto do nível que você quer olhar para pelo menos parte da estrutura da vela e este foi um ponto de alta apontando para cima. Então você sabe que isso levou a esse tipo de vela engolfando de alta que estamos vendo agora. Mas eu quero falar sobre algumas moedas e responder algumas perguntas do nosso público ao vivo aqui. Eu quero primeiro puxar para cima Ethereum. Porque vamos supor, em primeiro lugar, que vemos o Bitcoin no fundo aqui. O que isso significa para o Ethereum? Bem, o teorema do gráfico Bitcoin ainda é extremamente otimista. E 3.454 é o nível agora que o Ethereum precisa ficar acima se quiser ver o lado positivo contínuo potencialmente voltar à descoberta de preços aqui. Isso vai acontecer a qualquer momento aqui em breve. Bem, se o Bitcoin pode manter a ação do preço cerca de 41.950 ficar acima de 44.800 eu acho que o Bitcoin ficando acima de 44.800 vai ser o acéfalo para Ethereum ficar acima de 36,50. Mas, por enquanto, temos que assumir que há potencial para o Ethereum voltar ao teste 3.454 em algum momento ou outro porque era um nível extremamente importante que foi recentemente violado e ainda não foi testado no gráfico diário. E então eu tenho esse nível de suporte aqui no 2.650 extraído. É um novo que eu adicionei aqui porque este é um intervalo tão grande entre 1980 e 3.454 e no caminho para baixo. Você sabe, às vezes, podemos ver, você sabe, no caminho para cima. Não vimos muita ação de preço nessa faixa no caminho para baixo. Às vezes podemos criar e formar novos níveis de suporte e, portanto, você quer olhar para os atores de preços anteriores. Então, 2.650 eu acho que seria uma boa área que para dizer que o Ethereum está na faixa de 2.650 e 3.454 agora da mesma forma que o Bitcoin está na faixa de 41.950 e 44.800 Ethereum sendo um pouco mais volátil. Mas na minha opinião, com base no teorema, o gráfico Bitcoin parecia a maior desvantagem que deveria ver se este foi o comportamento do mercado de variedades de jardins em uma tendência de alta para o gráfico Ethereum para Bitcoin para apenas voltar a testar o suporte estrutural do mercado e continuar mais acima e eu não esperaria que ele voltasse para baixo dentro do triângulo simétrico de onde surgiu, porque se isso acontecesse, isso também assumiria que outras altcoins potencialmente seguiriam e diminuiriam para baixo. Mas não é isso que estamos vendo aqui com o gráfico que mostra todas as moedas alternativas fora do Ethereum dentro de um triângulo ascendente testando a resistência do ponto médio de seu canal paralelo e, a propósito, a razão pela qual esse canal paralelo é significativo. Eu não assumi o topo como fiz com Bitcoin e Ethereum porque lembre-se que adicionei isso canal Ethereum também, mas Ethereum
Canal paralelo aqui porque eles são muito subjetivos. Eu quero explicar isso para vocês. É aqui porque há o canto superior direito duplo e então eu pego os dois topos duplos e eu fiz o mesmo coisa que eu fiz com Bitcoin. Eu tomei a alta anterior de todos os tempos em 1440. Tente pegar o máximo de estrutura de mercado possível porque não esperamos que o teorema volte a 1440. Fato de que eu acho que poderíamos simplesmente assumir com base na regra de que o Bitcoin, uma vez que ele quebra um recorde histórico, ele entra em sua nova matriz. Digamos certo, já que somos um canal quadridimensional, podemos começar a falar sobre matriz e, em seguida, Ethereum para Bitcoin traçar a mesma coisa. Canais paralelos significativos por causa do topo duplo, mas com todas as moedas fora do Bitcoin. E Ethereum no canal paralelo não está usando o topo porque havia um topo duplo sem um alto mais alto e, portanto, porque havia um topo duplo. Foi mais difícil para mim justificar que, como significativo, tomei o nível de suporte que estava segurando e fiz o canal paralelo com base nisso e isso mostra muito bom confluência com o que deveria estar lá, que é o ponto médio da faixa, agindo como suporte e, em seguida, também atuando como uma resistência. Então eu acho que esse é o canal em que estamos e, se for esse o caso, o que parece mais otimista. O gráfico Ethereum Bitcoin ou as moedas alt agora fora do Ethereum porque o Ethereum já viu seu movimento ascendente dentro de um triângulo ascendente pronto para sair. Se o Bitcoin realmente chegou ao fundo do poço aqui vai chegar ao fundo no curto prazo, isso significa que todas as moedas serão extremamente otimistas, especialmente se Bitcoin domínio já provou para nós e nós disse ok eu quero quebrar essa baixa porque ele já fez 40 já nós disse que eu quero me separar do Ti que eu conheço em 2017 e 18 foi uma história diferente eu segui o Ti, mas Ti tem estado em um movimento positivo para meses depois que o domínio do Bitcoin violou os mínimos anteriores. Disse claramente que quer potencialmente disser mais ou que tem a capacidade para se mover mais para baixo e se esse furou. Caso isso significa que eu já disse isso antes, se o domínio do Bitcoin continuar em baixa, o cenário mais provável para a capitalização total de mercado é que ela continua mais acima, porque isso significa que as altcoins obtêm liquidez, todas as moedas crescem, a capitalização de mercado cresce. Bitcoin estar em uma capitalização de mercado de trilhões de dólares pode ser muito menos volátil do que todas as moedas, mas tudo meio que cresce junto e o mercado total cap reflete que, se olharmos para o gráfico semanal, este foi o primeiro teste da média móvel de 50 semanas e, como fiz com o Bitcoin, fiz o anterior ciclo de mercado no topo aqui, que foi de 762 bilhões do ciclo 2017 a 18 e eu tentei colocar tudo isso dentro deste canal paralelo onde agora estamos abaixo do ponto médio, que dentro de uma tendência macro é normalmente bom que você conhece lugares para começar a acumular o ativo. Porque em algum momento parece que ele quer reverter mais para cima então eu acho que temos uma decisão clara que é tomar e esse é o fato de que, se estivermos otimistas com as criptomoedas na Web3 em 2022 e 2023, então agora é a hora de ser dólar cruzado. Médias de posições do mercado. Vamos dar uma olhada no Cardano para o par do dólar americano e, em seguida, responderemos algumas perguntas do público ao vivo se olharmos para o que está acontecendo com o Cardano. Observe como já nós separamos da macro tendência de alta e nós meio que seguimos esse canal descendente. Para baixo está meio que flutuando, não vimos uma fuga para cima ou mesmo uma quebra para baixo, mas temos que nos perguntar o que é mais provável. Quando estamos tão perto de seu recorde anterior de 0,38. É mais provável que vá quebrar de cabeça para baixo bem esses padrões. Essas bandeiras descendentes normalmente quebram para a direita de cabeça e, portanto, temos que considerar o fato de que temos já se afastou da tendência de baixa, a tendência macro e que é quase como se algumas dessas todas as moedas e olhamos para o Cardano já passou por seu mercado baixista e agora está em um ponto em que está encontrando muito apoio. Você sabe apenas e especificamente com este gráfico e olhe para $1,25 aqui para Cardano quantas vezes ele atuou como uma área extremamente importante onde ele simplesmente não se afasta desse preço. É basicamente porque o fato de que existem certas pessoas que compram Cardano para mantê-lo a longo prazo e essas pessoas e seu sentimento normalmente nunca será desviado. Eles querem segurar e, portanto,
Esse é o piso certo e à medida que mais investidores entram, deles passam para a categoria que deseja manter ativos. Alguns deles se movem para a categoria que deseja eventualmente obter lucro sobre o ativo e um piso que sobe continuamente que tem a ver com inflação e assim por diante. Todos nós sabemos disso. Se você vem de mercados tradicionais, eu venho de mercados tradicionais em 2014. Mercado de ações que, quando uma ação de 1 centavo quebra $1, isso é um grande negócio, uma vez que fica acima de $1, normalmente nunca volta abaixo de $1 e, portanto, tem que considerar o fato de que Cardano foi até 2,50 desde o ciclo inicial e, em seguida, começou. É um mercado de baixa louco para o lado negativo e as pessoas tiveram que tomar uma decisão em algum momento ou outro, onde eles esperavam que esse fundo estivesse. Eles não deixaram cair abaixo de $1 por causa de talvez essa regra. Certo, é apenas mentalidades. A psicologia comercializa toda a psicologia e, portanto, essas pessoas acumularam $1 e adivinhem o que foi uma ótima decisão. Porque então subiu para $3 e formou novos máximos de todos os tempos e depois adivinhem o que agora estamos de volta a esta área onde, no passado, era um lugar muito inteligente para acumular o ativo e, portanto, o Cardano estar abaixo de $1. 25. É um bom lugar para se acumular. Vamos dar uma olhada no gráfico Cardano contra Bitcoin para aqueles que estão sintonizados em nosso canal desde 2017. Você sabe que eu sempre fui bom em olhar para o valor Satoshi. Não só o valor em relação à pegadinha do dólar americano, mesmo negócio que estamos rompendo com essa tendência macro de alta, já começamos a desacelerar, consolidar e agora estamos de volta a esses pontos baixos que não estavam em jogo por muito tempo durante o mercado altista de altcoin, não é? Você pode ver que é mais ou menos o mesmo sinalizador descendente que está seguindo. E na verdade está parecendo mais otimista agora. Se apenas aumentarmos o zoom aqui, veja isso, estamos ficando acima da média móvel de 50 dias agora pela primeira vez em muito tempo com o carro até o gráfico Bitcoin. Por que isso é importante? Bem, isso pode estar indicando uma reversão potencial aqui em breve. Estamos começando a nos mover acima dos 50 dias em que estamos mostrando força. Acima dos 50 dias aqui. Quando uma coisa interessante que eu percebi é que olhamos para o gráfico semanal para muitas dessas moedas e até mesmo o Bitcoin e o emparelhamento não apenas os nós. O emparelhamento de dólares é uma espécie de imitar o Bitcoin onde está abaixo de sua média móvel de 50 semanas ou pode estar sentado em sua média móvel de 50 semanas e é apenas uma espécie de ter xícara de café suficiente apenas esperando o que o Bitcoin quer fazer. Agora Cardano voltando para seus máximos anteriores de todos os tempos, você vai ver muito mais vantagem do que você faria com o Bitcoin. É por isso que eu acho que é muito importante agora abordar muitos desses altcoins. Eu conheço muitas pessoas como Shibu. Vamos apenas olhar rapidamente para algo como este meme moeda, certo? Você pode ver que tivemos a bomba inicial para cima, mas isso aqui, outubro de 2021 foi realmente quando se tornou popular e também vamos estar indo abaixo desses níveis convencionais. Bem, aqui está algo interessante que eu vejo com SHIB se aumentarmos o volume. Contra Bitcoin, não há volume de células, porque SHIB é para massa ou varejo. Fuma para as pessoas que realmente não entendem o mercado de criptomoedas. Na minha opinião, é como que você sabe que o Dogecoin serviu ao seu propósito por um longo tempo e para que você conhece pessoas que vão comprar, elas realmente não sabem como você sabe como o processo funciona. Se você precisa comprar Bitcoin e depois usar o Bitcoin para comprar navio e para que você pudesse ver o gráfico navio contra Bitcoin, são apenas compradores porque, como esse é o objetivo da moeda, é apenas trazer novas pessoas para o mercado e assim não estamos vendo nada pessimista aqui. Ainda estamos vendo mais e mais bitcoins sendo acumulados e entrando no navio, enquanto o preço do dólar americano está em você conhece os principais níveis de suporte, meio que se encaixando nesses canais descendentes ou nesses bandeiras descendentes e assim, você pode ver, mesmo agora, é apenas uma espécie de sentar na resistência. Isso é normalmente o que acontece antes de você sair exatamente onde você apenas fica no teto. Você sabe, você apenas espera e espera e espera até que você possa quebrá-lo direito. Então se estamos sentados no suporte, eu diria o contrário, mas está sentado na resistência aqui. Parece que queremos ver uma fuga no mercado geral. Então, muito a considerar aqui. Acabei de perceber que não tenho o chat ao vivo para o YouTube, então estou. Não vou conseguir aguentar nenhum perguntas do público durante esta transmissão ao vivo.
A menos que eu realmente entre em minhas guias, digite